Olá, pessoal! Neste momento estarei iniciando uma série de videoaulas com o estudo completo dos logaritmos. Muitas vezes você tem estudado na escola, no seu dia a dia, ouvido falar sobre logaritmos. Às vezes você realiza cálculos, aprende a realizar esses cálculos com logaritmos, mas muitas vezes você fica se perguntando: onde eu vou usar isso, né? Essa é a pergunta de muitos alunos. Onde eu vou usar isso? Para que isso vai me servir no futuro? Para que vai me servir? E assim por diante. Onde eu vou usar? Essa é a pergunta. Mas eu quero aqui mostrar a vocês vários ramos das ciências, certo? Em que são aplicados esses estudos referentes aos logaritmos. Como, por exemplo, na matemática, os logaritmos são aplicados nas realizações de operações financeiras, como juros compostos, como, por exemplo, determinar o tempo, certo, de uma determinada aplicação. Na química, nós podemos utilizar aí, como, por exemplo, para determinar o nível de pH de uma solução aquosa. Na física, podemos utilizar os logaritmos na escala de decibéis, que mede a intensidade dos sons suportáveis pelo ouvido humano. Também é utilizado na desintegração de substâncias radioativas. Na biologia, são utilizados aí para o cálculo de número de bactérias numa determinada cultura, né? Fungos, crescimento exponenciais, né, desses fungos e bactérias. Então, olha, os logaritmos são bastante aplicados em vários ramos, certo? Eu citei aqui apenas algumas aplicações entre várias outras que existem aí, tá? Mas os logaritmos, o estudo dele, existem em 3 níveis: nível básico, nível intermediário e nível avançado. Nós iniciaremos o nosso estudo aí no nível básico, depois eu criarei uma série de videoaulas com o nível intermediário e seguido do nível avançado, que vem a parte das aplicações na matemática, química, física, biologia, entre outras áreas do conhecimento. Para fazer mais sentido o que nós estamos vendo aqui, gente, a origem da palavra logaritmo, ela vem de logos, que envolve aí razão, certo? E essa palavra, ela vem do grego, certo? Aritmos, número de razão, certo? Foi esse moço aí, ó, chamado Charles John Napier, que viveu nesse período, um dos mais conhecidos aí descobridores dos logaritmos, né? Porque existiram outros, mas esse foi o principal, certo? E ficou famoso após publicar essa obra aí, chamado A Maravilhosa Regra dos Logaritmos, publicada em 1614. Então, o que tinha nesse livro? Essa tabela que facilitava, né, encontrar o resultado de multiplicações de números muito grandes. Como vocês podem ver, nessa tabelinha aí do lado, tem essa tabela que foi tirada. Tirei só um pedaço aqui, foi retirado esse pedaço, né, para poder fazer essa demonstração. Mas ela é enorme. Essa aqui é a famosa tabela dos logaritmos. E como que funciona isso? Ó, se eu pegar aqui a posição 5 com 8, somando dá 13. E multiplicando 32 vezes 256, 8.192. Onde que está esse número? Exatamente na 13ª posição aqui da nossa sequência. Todos esses números foram feitos em escala na base 2, que pode ser representada por um logaritmo, certo? Tipo aqui, ó, um logaritmo na base 2 de 32 é 5, por quê? Porque 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 13, 8.192, certo?
Então, foi baseado nesse estudo que houve essa grande descoberta aí dos logaritmos, que é bastante aplicado hoje em várias áreas do nosso conhecimento, certo? Então, vamos para a definição. Log é uma sigla, né, que veio da abreviação do nome logaritmo. Esse B aí nós chamamos de logaritmando. A é a base, certo? E C é o logaritmo. E como que eu leio isso aí? Como que eu faço a leitura? Log de B na base A, certo? Então, é assim que a gente faz a leitura. Log de B na base A, em que B é o logaritmando, A é a base e C é o logaritmo. Continuando aqui, ó. Log de B na base A é igual a C. Por quê? Se somente se A elevado a C é igual a B. Ou seja, o resultado de um logaritmo é o expoente de uma potenciação, certo? Então, pessoal, é isso aí. E a equação exponencial e o logaritmo, elas são operações inversas, certo? A equação exponencial e o logaritmo. Eu estarei divulgando a vocês também uma lista com uma série de videoaulas explicando um pouco mais sobre a equação exponencial e função exponencial, certo? Tá, agora, pessoal, nós vamos para o nosso exemplo, como que isso acontece, tá? Quando eu tenho que resolver alguma situação, problema ou alguma equação envolvendo o logaritmo. Como encontrar o resultado de um logaritmo? Então, vamos lá? Olá, pessoal. Conforme foi explicado no conceito inicial de logaritmos, estarei resolvendo aqui algumas questões para que vocês possam compreender melhor o que foi falado. Então, nós temos aqui, ó, o log de 9 na base 3. É assim que você faz a leitura de um logaritmo, certo? Então, olha, é só você observar o seguinte, que o logaritmo e a exponencial são operações inversas, certo? Ou seja, o resultado de um logaritmo é o expoente de uma potência. Tipo aqui, ó, para encontrar esse resultado, nós temos que verificar o seguinte, qual o número, né? Qual o expoente do número 3 que vai dar um resultado 9? Obviamente, nós temos aqui que o resultado é 2, certo? Por quê? Porque 2, né? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9, certo? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, log de 9 na base 3 é igual a 2. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, o resultado de um logaritmo é o expoente de uma potência. E a exponencial, a equação exponencial e o logaritmo são operações inversas. Se eu colocar essa equação na base igual, eu tenho que 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, certo? Logo, as bases ficarão iguais quando eu coloco esse 9 em forma de potenciação. No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, que o log da raiz quadrada de 3 na base 3 vai ser igual a quanto? Né? Aqui, ó, uma forma simples de você descobrir esse resultado é o seguinte: se você tirar essa raiz, né, esse 3 de dentro da raiz, nós temos aí 3 elevado ao meio, né? Assim, potência com expoente fracionário. Então, 3 elevado ao meio vai dar a raiz quadrada de 3, é o mesmo que a raiz quadrada de 3. Logo, a resposta aqui, ó, vai ser 1 meio. Por quê? Porque se eu pegar 1 meio, ó, 3 elevado a 1 meio é o mesmo que a raiz quadrada de 3, potência com expoente fracionário, certo? Então, a resposta é 1 meio. Vejamos mais um exemplo aqui, ó. Logaritmo de 8, né? Log de 8 na base 1 meio.
como que funciona aqui, ó. Se você tiver dificuldade para encontrar esse resultado, você pode igualar esse aqui a x, certo? Se você não tiver dificuldade, você pode jogar direto, né, a resposta, como a gente fez aqui no cálculo anterior. Então, 1 meio elevado a x é igual a 8, certo? E como que funciona aqui jogando na equação exponencial? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. 1 meio, né, ó. 1 meio, que é a base, né, do logaritmo, elevado a x vai ser igual a 8. Na equação exponencial, nós sabemos o seguinte, que quando as bases são iguais, os expoentes também igualam. Então, 8, a gente transforma ele numa potência. 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo, não é assim? Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 meio elevado a x, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é o mesmo que 8. Tá, mas ainda não estão iguais as bases. Como que fica? Eu tiro essa fração daqui, certo? E inverto ela. Invertendo 1 meio, vai ficar 2 elevado a menos 1, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a menos 1 elevado a x, que é igual a 2 elevado ao cubo. Menos 1, aqui temos uma potência de potência, não é isso? Ó, menos 1 vezes x fica menos x. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado ao cubo. Logo, as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Menos x igual a 3. Só que aqui não pode ficar esse 3, esse sinal negativo. Então, a gente vai multiplicar tudo por menos 1. E aí, inverte os sinais aqui. O que é negativo fica positivo e o que é positivo fica negativo. Então, log de 8 na base 1 meio, o resultado é menos 3. Ou seja, 1 meio elevado a menos 3 é igual a 8. Então, se você tiver dificuldade de identificar essa resposta, automaticamente joga na equação exponencial que você encontra o resultado de forma bem tranquila, tá? Da mesma forma aqui, ó, com decimais. Se você tem dificuldade para encontrar, porque aqui, ó, que número, né, qual vai ser o expoente do 0,5 que o resultado vai dar 0,25? O expoente dele aí, ó, vai ser o 2, né? Por quê? Porque 0,5 elevado ao quadrado vai dar 0,25. Alguns logaritmos é possível você encontrar isso de forma bem tranquila e rápida. Mas se caso você não consegue fazer essa observação, ó, faz desse tipo aqui, joga na equação exponencial que você encontra o resultado. Agora nós vamos ver aqui algumas consequências dos logaritmos. Então, nós temos aqui, ó, todo logaritmo em que o logaritmando é 1, em qualquer base, o resultado sempre vai dar 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Todas as vezes que o logaritmando e a base são iguais, o resultado sempre vai dar 1, independente de que quais números apareçam aqui. Quando eu tenho um logaritmo, né, uma potência com logaritmo lá no expoente, o resultado vai ser o logaritmando. Não tem segredo, é bem tranquilo isso aqui, certo? Então, baseado nesses conceitozinhos aqui, ó, nós temos aqui, ó, log de 1 na base 4 vai dar 0. Por quê? Porque 4 elevado a 0 é igual a 1. Bem simples assim, é só vocês lembrarem desse detalhezinho. Ó, log de 5 na base 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é igual a 5, certo?
Então, olha, continuando aqui, ó, 6 elevado a log de 8 na base 2 vai ser igual a 8, ó. O logaritmando vai ser a resposta desse expoente aí, certo? Vamos lá. Continuando aqui, vamos resolver mais esse exemplo aqui, ó. Como eu falei para vocês, há logaritmos que não é simples assim você fazer essa identificação, né? Que número, né, vai ser o expoente da raiz cúbica de 9 para dar um resultado 3. Da forma como está aqui, você vai gastar muito tempo e dependendo da tua questão e do que você está fazendo, que tipo de prova é, você não vai conseguir fazer no tempo determinado. Então, sem perca de tempo, o que você faz logo? Igual a x, né? Então, como nós sabemos que a equação exponencial é a inversa do logaritmo, então nós podemos fazer o seguinte, ó, que a raiz cúbica de 9 elevado a x é igual a 3. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Manejar essa equação aqui de uma forma com que eu tenha 3 e 3 aqui, ó. Nas duas antes e após a igualdade eu tenho o número 3. Então, olha, primeiro, nós podemos fazer o seguinte, que o 9 eu posso escrever ele na forma de potência, não é isso? Logo, eu tenho aqui a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado elevado a x igual a 3. Tá. Observando aqui, ó, esse x, ele pode vir para dentro do expoente. Ou eu posso transformar essa raiz numa potência com expoente fracionário e realizar a multiplicação, certo? Então, tirando esse número de dentro da raiz, eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a 2 terços. Ó, o que está dentro da raiz vai para o numerador e o que está fora da raiz vem para o denominador. É assim que se transforma uma raiz numa potência de expoente fracionário. E o x continua aqui, ó, igual a 3. Aqui eu tenho uma potência de potência, certo? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui vai ficar elevado a 2x sobre 3, que é igual a 3. Pronto, agora eu tenho bases iguais, certo? Ó, essa base é igual a essa aqui, ó. Se as bases são iguais, os expoentes também. Então, aqui, quem é o expoente desse 3? É 1. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2x terços igual a 1. E aqui eu posso fazer uma regrinha de 3, certo? Coloco 1 no denominador, ó, para vocês compreenderem, vocês que têm muita dificuldade, ó. Vou colocar aqui para você entender o que eu vou fazer, ó. 2x vezes 1, vou colocar aqui para cima, igual a 2x. E 3 vezes 1 é 3. X igual a 3 meios. Ou seja, log de 3 na base raiz cúbica de 9 é igual a 3 meios, certo? Que é esse resultado que encontramos aqui, ó. Ou seja, 3 meios é expoente desse radical para que o resultado venha dar esse número aqui, certo? O expoente tem que ser 3 meios. Beleza, pessoal? Só para vocês entenderem melhor o que acontece aqui, ó. Observe o seguinte, que a raiz cúbica de 9, certo? Elevado a x, que vale o quê? 3 meios. Será se o resultado vai dar isso aqui, ó? Será se raiz cúbica de 9 elevado a 3 meios vai dar 3? Olha aqui a verificação para vocês observarem o que acontece, ó. Primeiro, a gente coloca isso aqui em forma de expoente fracionário, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 2 terços elevado a 3 meios.
Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. 3 elevado a 1 é 3. Tá vendo aí? Então, olha, substituindo aqui, nós sabemos o seguinte, que o expoente de raiz cúbica de 9, que faz com que o resultado dê 3, é 3 meios, né? Que é a comprovação do que nós acabamos de fazer agora. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido. Na próxima aula estarei dando continuidade a essa explicação.